Graça e paz, irmãos, louvado seja o Senhor. Eu gostaria de fazer esse vídeo nesse último dia do ano de 2023, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por nós ao longo desse ano, pelos caminhos com que o Senhor nos conduziu ao longo desse ano. Creio que nosso aprendizado no Senhor foi bastante produtivo, que o Espírito Santo nos guiou até onde Ele encontrou ferramenta em nós para nos mostrar um pouco mais de Cristo. Então nós estamos felizes, somos gratos, porque o Senhor foi fiel à sua palavra. O Senhor não deixou faltar alimento para o seu povo ao longo desse ano. Sou grato ao Senhor, sou grato também aos irmãos que cooperaram, os irmãos que perseveraram, os irmãos que foram suporte para que a palavra do Senhor pudesse fluir com mais facilidade. E eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos, deixar uma palavra para os irmãos de encorajamento para esse ano que já vai se iniciar, para que nós possamos perseverar no Senhor e encontrar satisfação somente em Cristo. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, que nós devemos encontrar satisfação somente em Cristo. Esse mundo, ele não nos satisfaz. Esse mundo, ele não tem nada para nos oferecer. Porque esse mundo passa, como fala João na sua epístola. Mas aqueles que são do Senhor, que confiam no Senhor, permanecem para sempre. E nós queremos permanecer juntamente com o Senhor. Então que nós estejamos, irmãos, 100% insatisfeitos com esse mundo. Esse mundo não tem nada a nos oferecer. O que esse mundo nos oferece é somente ilusão, é somente morte, mas o Senhor nos oferece vida, e vida em abundância. Então que nós possamos desejar que a vida do Senhor cresça em nós. Porque em Cristo, todas as coisas concernentes à vida e à piedade já nos foram doadas. E eu queria ler essa passagem com os irmãos lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então é disso que o Senhor quer nos livrar, das paixões corruptas do mundo. Porque Ele mesmo se deu a nós. Então nos foram doadas tudo que diz respeito à vida e à piedade por meio de Cristo Jesus. E é por ela que nós devemos viver, irmãos. Então que sempre haja em nós uma insatisfação. Nós não podemos nunca estar satisfeitos com esse mundo. Eu vejo muitos cristãos conquistando, tendo sucesso nesse mundo e tendo certa satisfação nesse mundo, como se tudo que ele tivesse que conquistar dissesse respeito unicamente a esse mundo. Então, se a pessoa conquistou casa, conquistou carro, um trabalho que pague bem, consegue viajar, consegue fazer o que quer, eu vejo muitos cristãos satisfeitos com isso. Mas pelo contrário, irmãos, dentro de nós deve haver uma insatisfação constante, porque ainda nós não estamos vendo o nosso Senhor face a face. E a nossa insatisfação deve ser nesse sentido.
porque nós ansiamos estar com o Senhor e vê-lo assim como Ele é. Essa deve ser a nossa insatisfação. Nada nesse mundo pode nos completar. Nada nesse mundo pode nos satisfazer. E esse ano foi um ano de bastante aprendizado do Senhor. Creio que os irmãos foram edificados, os irmãos compreenderam muito das profecias, e o Senhor tem nos mostrado o tempo que nós temos vivido, irmãos. O tempo em que nós estamos vivendo. Tempos sombrios, tempos de trevas, e que o Senhor tem nos mostrado que a vinda dele está muito próxima. Mas nós podemos enxergar isso, irmãos, porque nós estamos juntos em comunhão. Então que nesse ano de 2024 nós possamos perseverar nas nossas comunhões, nas nossas reuniões, estando juntos, buscando a face do Senhor, para que Ele acrescente mais em nossas vidas, para que o Espírito possa encontrar ferramentas em nós, para que Ele possa nos mostrar mais das realidades de Cristo. E importa, irmãos, que nós estejamos juntos, como fala aqui em Efésios, né? Vamos ler aqui Efésios, capítulo 3, porque foi por esse motivo, por essa causa, que Paulo se colocava de joelhos. Aqui no versículo 14 de Efésios 3, Paulo fala o seguinte: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Então é com todos os santos, não é isoladamente. Nós precisamos estar juntos como assembleia para podermos compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então eu gostaria de encorajar os irmãos nesse novo ano que vai iniciar a partir de amanhã, para que nós estejamos juntos, aprendendo do Senhor. Que nós possamos perseverar, porque é no meio da comunhão dos santos que o Senhor dispensa vida e bênção. E o Senhor se agrada da sua igreja quando ela está reunida. Então, irmãos, que possamos renovar as nossas forças em Cristo para esse novo ano. Que o Senhor lhe derrame mais do seu Espírito sobre a sua igreja. Que nós possamos encorajar os irmãos que de alguma maneira fraquejaram nesse último ano. Que nós possamos ser suporte para aquele irmão que não conseguiu caminhar com perseverança. Lá em Romanos, capítulo 13, gostaria de ler com os irmãos também, versículo 11, Paulo fala o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, irmãos, nós sabemos o tempo em que nós temos vivido, porque o Senhor tem nos revelado. A sua palavra tem nos revelado. E porque nós sabemos, nós devemos despertar do sono. Esse mundo, de várias maneiras, nos coloca num sono, nos distrai, nos afasta de Cristo, e nós devemos despertar desse sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos, irmãos. Então que isso possa queimar no nosso coração, que a volta do Senhor possa queimar no nosso coração.
O irmão Daniel de Queiroz, que foi de grande ajuda para nós nesse ano, ele fala que se nós não amamos a vinda do Senhor, nós sofremos o perigo da apostasia. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29, Paulo fala assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. E o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Paulo escreveu aqui aos Coríntios querendo que eles estivessem livres das preocupações desse mundo, irmãos. Devemos usar do mundo como se dele não necessitássemos, porque nós temos uma insatisfação latente dentro de nós, ansiando estar com o Senhor. Então nada nesse mundo pode nos satisfazer, irmãos. Esse deve ser o nosso coração para esse próximo ano de 2024. Encontremos satisfação somente em Cristo e ansiemos pela sua volta, para nos encontrarmos com o Senhor. E eu gostaria de terminar lendo Salmo, capítulo 34. Deixei essa palavra para os irmãos do Salmo, capítulo 34. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E a partir de agora ele nos ensina a como temer o Senhor. Versículo 11: vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Glórias ao Senhor por essa palavra. Que nós possamos temer o Senhor nesse próximo ano que se inicia. Que esse temor do Senhor possa encher o nosso coração. Que nós possamos ansiar pela volta do Senhor e que a nossa satisfação
esteja única e exclusivamente no Senhor e em nada nesse mundo, porque esse mundo não tem nada a nos oferecer. Que nós possamos trabalhar, que nós possamos cumprir as nossas obrigações, suprir nossas famílias com recursos que o Senhor nos dá, mas que o nosso coração esteja no Senhor e não nesse mundo. Amém, irmãos? Que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos perseverar na palavra nesse próximo ano, perseverar nas reuniões e que o Senhor cresça em nós, que o Senhor se revele mais e mais aos santos, aqueles que perseveram e buscam conhecer o Senhor. Amém? Então que essa seja uma palavra para os irmãos nesse próximo ano, que nós possamos meditar e refletir em tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará em nossas vidas. Louvado seja o Senhor.